Por dentro da questão. Boa tarde a todos os ouvintes. Dialogando com tudo isso que falamos até então, sobre a questão dos readaptados funcionais, sobre a perícia médica, hoje, no Por Dentro da Questão, a gente vai falar sobre o adoecimento no ambiente de trabalho. Para começar sobre esse assunto, nós vamos escutar uma entrevista que já rolou aqui no Por Dentro da Questão, no ano passado, e com a técnica de trabalho, a Marta. Eu sou Marta de Freitas, sou engenheira, tenho mestrado em Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador e sou higienista também, engenheira de segurança e higienista. Eu sou assessora e tenho muito prazer de ser assessora de saúde do trabalhador de sindicatos, de vários sindicatos no Brasil, de poder, de alguma forma, contribuir com os trabalhadores, né, de amenizar esse sofrimento que a gente, a cada ano, a cada dia passa. A gente vê que está aumentando, né? E já parabenizo vocês, enquanto sindicato, para poder discutir isso. E eu coordeno, em Minas Gerais, o Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora, do qual o Jordano é um dos fundadores. Eu acho a questão toda, né? A gente vê, Brasil tem, né, várias pessoas que estão nos ouvindo, já ouviram falar aquela famosa frase que o Brasil já foi campeão mundial de futebol, mas também foi campeão mundial de acidente do trabalho na década de 70. Isso levou uma série de medidas, não porque alguém estava preocupado com o trabalhador, a gente tem que ser muito sincero, mas porque isso queimava na época os empréstimos, o nome, nós estamos falando de um período negro do Brasil, período da ditadura. Mas isso foi implementado uma série de programas, inclusive a criação das profissões de engenheiro, de médico, de técnico, de segurança do trabalho, enfermeiros, mas depois continuou, houve melhorias, houve a criação do Centro de Referência ao Trabalhador, houve um avanço durante um bom tempo. Só que o que a gente está vendo, né, com o desmanche da legislação trabalhista, da legislação previdenciária, com as novas formas de contrato de trabalho e não correção de N ou de questões que já existiam, nós observamos que hoje há uma piora considerável de acidente de trabalho. Houve uma diminuição de acidentes do trabalho, apesar de a gente saber da subnotificação, mas essa questão hoje, só esses últimos 3 anos, nós aumentamos oficialmente mais de 200 mil acidentes de trabalho. E nós estamos falando de acidentes, nós não estamos falando das doenças. E hoje, a gente vê, só para começar a questão, nós temos hoje uma epidemia de adoecimento mental. E uma categoria que sofre muito, que já tinha esse problema e que está agravando, é a categoria dos trabalhadores da educação. Antes eram vítimas de burnout, hoje tem outras formas que levam a sofrimento mental, que levam a um sofrimento mental intenso, que vai desaguar numa depressão, numa angústia, no burnout e, infelizmente, em suicídios. Então, nós temos uma piora das condições de trabalho. A primeira dificuldade é ser reconhecido que o adoecimento mental é, hoje, uma doença relacionada ao trabalho. Em 2024, o Brasil teve quase 500 mil de trabalhadores afastados pela Previdência Social. E eu não estou levando aí os trabalhadores informais, os servidores públicos. A estimativa, né, dos especialistas é, se a gente contabilizar os trabalhadores que estão no serviço público, é um grupo hoje, são policiais, professores, trabalhadores da saúde, é aqueles trabalhadores que cuidam do outro, que é típico de sofrimento do burnout, da depressão, que é uma outra doença. Se a gente somasse, nós teríamos aí, no mínimo, 1,5 milhão de trabalhadores adoecidos mentalmente. E, pasme, a Previdência Social, oficialmente nós temos 500 milhão de trabalhadores afastados por doença mental, e pasme, somente não chega nem 10% que foram reconhecidos com a relação do trabalho. Isso traz para a gente uma das bandeiras que a gente vai falar depois, a questão da obrigação, inclusive a própria luta do termo. Fala-se hoje, né, de riscos psicossociais, e eu acho que a nossa fala é riscos laborais, psicolaborais. É o trabalho que está levando à loucura as pessoas. O trabalho que devia ser um meio de vida está hoje sendo um meio de morte da classe trabalhadora. 12 horas de trabalho, condições precárias, assédio, uma série de coisas. E por isso que a gente precisa pensar aí. Existe organismo, nós precisamos, entidades, organismos. O próprio fórum é um caminho da denúncia, um caminho para dar visibilidade, mas nós temos hoje o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, que é um local. Nós temos aqui nas universidades hoje um projeto que chama Caminhos do Trabalho, que é desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, a Fundacentro, que é a fundação do Ministério do Trabalho, e os hospitais das universidades federais, grupo de medicina coletiva, que também estão hoje abrindo essas portas, já estavam abertas, mas nós precisamos divulgar
divulgar mais para que eles possam também atender e orientar os trabalhadores. Mas aí dentro disso nós temos um que é fundamental, que eu comecei a falar, o sindicato. Os trabalhadores têm que chegar no sindicato e trazer essa denúncia, essa forma de trabalho. Hoje, as comunicações de acidente do trabalho na Previdência, quando é feita pelo sindicato, que tem direito de emitir essa CAT, é conhecido como sindicate, e eles nem olham. Então, nós precisamos também mudar a cultura, o hábito, fazer com que os trabalhadores dos organismos que são responsáveis pelo levantamento, pelo reconhecimento das doenças do trabalho, pelos acidentes do trabalho, reconheçam e respeitem a lei. O sindicato tem direito de emitir uma comunicação de acidente do trabalho. Os sindicatos dos servidores públicos, em especial de Belo Horizonte, têm uma legislação que diz que as condições de trabalho devem ser respeitadas, as normas do Ministério do Trabalho, as normas regulamentadoras. A perícia médica, né, que a gente sabe de todos os problemas que os trabalhadores têm vivido depois que ela foi terceirizada, elas têm direito de ser respeitados e de ser ouvidos e ser analisados cada caso com respeito, partindo do pressuposto que ali está falando a verdade. E não olhar para o trabalhador e achar que é uma laudete. Eu gostei aqui da expressão, achar que é uma sindicate. Então nós precisamos valorizar os organismos que cuidam da saúde do trabalhador e exigir que seja cumprida a lei, em todas as instâncias, seja ela no setor público, no caso do município, do estado, da União, como também a questão dos trabalhadores seletistas, e nós temos ainda que pensar como vamos inserir nesse grupo os trabalhadores hoje nos aplicativos, os informais. Mais da metade da população brasileira hoje não tem previdência social. Então esses dados não chegam. Eu acho que é a primeira discussão que a gente tem que fazer aqui. Sendo uma categoria majoritariamente feminina, há algumas outras questões que precisam ser discutidas porque elas têm a ver com o trabalho. Existe uma outra questão que é a vulnerabilidade da população e onde essas escolas estão instaladas, né? As escolas, as creches, no nosso caso MEI. Primeiro, a questão, hoje, uma das causas, e que é reconhecido, inclusive, do nexo técnico-epidemiológico previdenciário, no caso, é o transtorno não inflamatório de órgãos genitais femininos. Você tem uma limitação, por isso você precisa tomar água para proteger a voz, as cordas vocais, mas em compensação você não pode ir no banheiro. Então tem uma contradição aí. O tempo das aulas, o tempo de intervalos. Da vulnerabilidade, né, a gente está falando da população, nós temos aí, principalmente hoje, a gente vê isso muito, uma queixa recorrente dos trabalhadores da MGS e outros contratos de profissionais de apoio às escolas, também reconhecido pela Previdência Social, a tuberculose. A maior causa de afastamento, e que não é de afastamento hoje, de trabalhadores da educação na pré-escola é tuberculose. O Brasil é signatário de uma convenção, junto com a Organização Mundial de Saúde, de erradicação da tuberculose no Brasil em 2030, e já mandou um recado que isso não vai ser possível. A tuberculose tem muito a ver também com as condições precárias da população, a questão do transporte em ônibus superlotados, das nossas condições de trabalho. Nós vivemos hoje no trabalho um ambiente tóxico. E esse ambiente tóxico está sendo piorado quando a gente vê que, em função da reforma trabalhista, eu posso trabalhar 12 horas. Nós estamos precisando avançar na discussão do fim da escala 6x1 e nós estamos vendo as grandes empresas vendendo o discurso da jornada de 12 horas. Vendo o discurso que eu vou trabalhar 5 dias, eu vou trabalhar 4 de 12 horas por semana, mas quando eu somo a carga horária semanal, ela é muito maior do que quando eu estava trabalhando 6x1. Há toda uma questão que a gente precisa discutir, é preciso garantir uma redução da jornada de trabalho de maneira geral, pausas, e aí volta na questão de gênero. Querendo ou não, dependendo do cargo, do poder aquisitivo, do status que você ocupa no emprego, sendo mulher, você tem pelo menos uma outra jornada de trabalho que é o do cuidar da casa. Seja solteira, seja mãe, você tem. E muitos hoje, a sociedade exige que todos nós trabalhadores sempre estamos aprimorando. Então, às vezes, a gente tem uma terceira jornada de trabalho que é o estudar. E o professor, ele já tem uma terceira jornada de trabalho, que é a preparação das aulas, a correção dos trabalhos, uma série de questões. Então, nós precisamos pensar nisso. Nós vivemos num ambiente tóxico. O trabalho hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo todo, é tóxico. O trabalho deveria gerar prazer, gerar condições de vida adequadas, ajudar nas nossas realizações, tanto financeira como emocional, ele está adoecendo. E isso é um problema. E não há, né? A gente vê essa ausência dessa preocupação com o adoecimento mental. Infelizmente, no Ministério do Trabalho era para entrar em vigor o ano passado, a obrigação das empresas apresentarem um programa de psicossocial, mas eu estou dizendo que é psicolaboral, de prevenção ao adoecimento, e isso não foi feito.
ao se colocar no local onde a gente está, que é Minas Gerais, isso é muito bom. O assédio moral, o assédio eleitoral, os assédios que ocorrem no trabalho são causas de adoecimento. Minas Gerais foi o estado onde ocorreu, nas últimas eleições, o maior índice de assédio eleitoral. Esse ano tem eleição. Então, essas escolas cívico-militares, esse processo, né, isso tudo aumenta e agride mais ainda esse ambiente. Eu saio para trabalhar, eu estou com o maior carinho de cuidar das crianças, cuidar do adolescente, e de repente eu me vejo envolvido numa violência externa, mas também uma violência interna, pela questão das metas. Eu sempre me pergunto, o desgoverno, né, do Anastasia implementou lá a questão da qualidade no ensino, qualidade total no ensino. Eu sempre pergunto, onde é que eu vou bater o carinho? No bumbum do aluno, dizendo que ele é um produto de excelência? E essa mentalidade do capital, ela vai para dentro das escolas, ela foi para dentro do serviço público, que o que está na questão não é a qualidade do trabalho que está sendo feito, e sim a quantidade de trabalho que está sendo feito. Então eu meço hoje quantos alunos passou de ano, e não quantos alunos aprenderam. E quem é professor sofre com isso. Quem é um educador, né, sofre com isso, precisa pensar como melhorar, como trabalhar para que esse ambiente não seja tóxico. E uma das coisas do serviço público é que ele tem um serviço especializado de saúde e segurança decente, que não parta do princípio que o trabalhador é suicida, que o trabalhador que ele tem que usar um equipamento de proteção individual, uma luva, um capacete, um protetor auricular, que no caso da educação nem dá para usar. Porque como é que eu vou dar aula usando um protetor auricular? Como é que eu vou usar uma máscara? São coisas para a gente pensar aí.